A reportagem da Rádio Clube, nós vamos conversar com o Dr. Matheus Lopes, médico aqui em Patos de Minas. Dr. Matheus, nós gostaríamos que o senhor nos falasse um pouquinho. Aumento no consumo de bebidas durante a pandemia desperta preocupação quanto aos efeitos futuros. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, doutor? Qual a preocupação com isso? Bom dia, Otaviano. Bom dia a todos os ouvintes aí que nos acompanham. Esse tema é muito pertinente, Otaviano, que foi levantado por vocês, né? Realmente tem se percebido aí que com o isolamento social houve um aumento excessivo, né, do consumo de álcool entre as pessoas de forma geral, né? E isso nos preocupa no seguinte aspecto. O álcool, a gente faz uma avaliação não só, né, como uma dependência, tá, mas também como o uso, né, o uso que pode acarretar, né, algumas questões relacionadas a aumento de chances de complicações de doenças de base, né, e além de uso maléfico também está relacionado, né, a um aumento na chance e agravamento da dependência. Então isso nos preocupa, né, esses índices aí, eles são alarmantes e eles são pontuais para levantarmos políticas de intervenção nesse sentido, para evitarmos que essa complicação ela ocorra. Sim, doutor, e a gente pode ver também que quando o comércio ficou fechado, o bar foi para casa, né? E aí realmente aumentou muito o uso de álcool em casa, né? Com as pessoas, família, crianças também, tudo mais, né? Com certeza, né? Com o isolamento, as pessoas elas aumentaram, né, o hábito de consumir a bebida alcoólica em casa, mas isso não está relacionado só a essa questão do fechamento dos bares, não. Uma outra questão que nos preocupa bastante é a saúde mental, né, na pandemia de Covid-19. Tá? As pessoas elas têm tido, né, índices maiores de transtornos de ansiedade, transtornos relacionados a episódios depressivos, e isso também está extremamente associado ao consumo excessivo e abusivo de álcool, né, e também nos desperta, né, uma preocupação iminente nesse sentido. Sim, doutor Matheus, existe uma relação causal entre o uso prejudicial de álcool e uma variedade de transtornos mentais e comportamentais? Outras doenças não transmissíveis também e lesões? Existe, na verdade, Otaviano, né, o álcool ele pode ser mediado como um fator agravante em algumas condições de saúde, né, além de fatores de risco para desenvolvimento de várias patologias. E, dentre elas, alguns tipos de cânceres também estão relacionados ao uso excessivo de álcool. No caso da saúde mental, ele pode servir como um gatilho ou um fator de piora para algumas condições já pré-existentes. Sim. Doutor Matheus, agora eu queria que o senhor nos fizesse uma consideração também sobre o tabagismo. Nessa pandemia, houve um aumento também ou não é por causa do tabagismo? Ou não é por causa da pandemia? Bom, na verdade, o tabagismo relacionado ao contexto da pandemia de Covid-19, ele nos preocupa no sentido, né, de o tabaco ele estar associado, né, ele ter uma relação causal de índices, né, de gravidade pior, né, quando se trata do paciente com Covid-19. Então, não necessariamente teve uma relação de aumento do tabagismo pela pandemia. O que nos preocupa é que os fumantes eles têm chances maiores de desenvolverem quadros graves, né, de Covid-19, e isso gera, né, uma preocupação iminente nesse sentido. Então, quer dizer que corre esse risco. Então, o tabagismo, a pessoa que faz uso do fumo, ela pode ser contaminada no Covid-19 com mais rapidez, ter mais facilidade de receber essa doença, né? Na verdade, o fumante ele tem uma chance maior de desenvolver um quadro mais grave da Covid-19. Sim. Doutor, o momento, como é que o senhor vê esse momento agora? Qual a avaliação que você faz para os ouvintes da Rádio Clube, somente quanto ao álcool, quanto ao tabagismo? Bom, na verdade, é pertinente utilizarmos, né, a situação da pandemia para estimular as pessoas, né, a acessar o hábito do tabaco, né, do consumo do tabaco, que além da pandemia, além dos quadros graves de Covid-19, o cigarro ele está relacionado a uma série de complicações, né, complicações
A gente frisa muito na questão das neoplasias, do câncer, mas vai muito além disso, né? O cigarro está relacionado com o aumento do risco cardiovascular, uma chance de desenvolver eventos cardiovasculares graves, né? AVC, infarto, né? E uma série de complicações. Então a gente tem que aproveitar esse momento para estimular as pessoas a cessarem o hábito do tabagismo, procurar ajuda, né? A gente sabe que existem recursos, né? Aqui no município de Patos de Minas, as unidades de saúde da família, elas seguem as diretrizes do Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, do Instituto Nacional do Câncer, e a gente trabalha com uma série de abordagens cognitivas, apoio medicamentoso, para estimular essa decisão, né, para os pacientes terem a iniciativa de abandonar o cigarro. Então, eu aconselho os ouvintes que procurem a sua unidade de saúde da família mais próxima, conversem com seus profissionais, com seus médicos, enfermeiros e toda a equipe das unidades para estarem inseridos em um planejamento de um programa para abandonar o cigarro e para estimular ainda mais a promoção de saúde e os hábitos de vida saudáveis. Doutor Matheus, pela entrevista, nossos agradecimentos, que são esclarecimentos de utilidade pública. Então, fica o recado, cuidado com o tabagismo e cuidado com o álcool, não é isso? Isso mesmo, Fabiano. Doutor Matheus, muito obrigado, senhor, pela entrevista, ok? Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Um abraço, tchau. Para a Rádio Clube 98, para o programa Radar, repórter Otaviano Marques.